Pessoal, beleza? Primeiramente, aquela abração especial a todos vocês. Para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Eu tinha até conversado com outra pessoa em relação a esse tema que eu tô indo falar com vocês aqui agora. Tem um conteúdo que muita gente não gosta de falar, né? Que é a questão política, e eu também não gosto de falar. A partir do momento que você fala sobre política, o que vem na cabeça da gente? Vem na cabeça da gente aquele pessoal, né? De terno e gravata, pessoal do alto escalão, né? Cheio de segurança alguns, para poder proteger, né? Não é só isso. Quando você para pensar, tudo é política. Tem política religiosa, política de um bairro, tudo tem política envolvido, né? Não é só questões aí de senadores, prefeito, presidente, não. Tem a política de tudo, né? Um certo grupo ali tem uma política, tem suas leis. Agora que a gente chegou mesmo nessa época, o que foi, História? Chegou agora nessa época, né? Que o pessoal tá bastante gente pedindo voto, tem muita proposta boa, não vou falar não, que já conversaram comigo algumas coisas, tem muita proposta boa. Só que o negócio é o seguinte, não é só ter proposta, o negócio mesmo é ter atitude e fazer, né? Assim eu penso. Mas eu não tô aqui nem para falar nem do partido A, nem do partido B, e nem criticar o governo atual e nem o futuro. Eu só tô pensando o seguinte, dá um alerta, né, para as pessoas que estão aí já se preparando para poder votar. Não fiquem apenas presos nas propostas atuais. Tenha uma ideia mais futurista. Se algum vereador, né, deputado, senador, escambau, que vem aí dando força a fulano de tal, por exemplo, para você votar em tal pessoa, questione algumas coisas que realmente são favoráveis. O que é isso? Não adianta nada ter um monte de proposta que na verdade não tem como cumprir, né? Porque se toda vez que alguém te apresentasse uma proposta durante o período do mandato, eles cumprissem o que realmente falaram que ia fazer, o Brasil hoje em dia seria uma maravilha, não é? Então, algumas coisas cumprem, outras não, mas na maioria não, né? Porque se fosse cumprir tudo, igual eu tô falando, hoje tudo estaria bem melhor, porque se proposta fosse ruim, ninguém votaria no cara. A proposta do cara tem que ser boa, não é? Então é aquela situação, é isso daí que faz atrair. E o que atrai mais? Atrai mais a necessidade. Quando você vê, por exemplo, que tem muita gente desempregada em tal lugar, aí muita gente vai ali fazer uma campanha naquele lugar onde que tem bastante gente desempregada, porque ali o pessoal tá fácil de ser induzido a votar em fulano de tal. Então eu acho isso um pouquinho de sacanagem, entendeu? E eu acho que o bacana mesmo é ver propostas que realmente são pé firme, pé no chão, coisa que realmente vai trazer benefício. E o que é isso? Quando, por exemplo, você para pensar, em tal cidade, uma cidade pequena, por exemplo, tá cheio de gente desempregada. Cada um ali tá fazendo seu serviço autônomo porque não tem oportunidade de emprego. E muitas vezes em cidade pequena, por exemplo, o pessoal sai de sua cidade para ir trabalhar fora. E muitos que vão trabalhar fora nunca mais voltam. Vai para lá e lá mesmo fica, porque sabe, se voltar não vai ter, né, muita diferença de quando tava, porque é difícil arrumar um trampo. Porque os grandes investidores, no meu ver, né, se eu tivesse bastante grana e tal, eu pensaria dessa forma, gente, que é o quê? Quem tem muito dinheiro, os grandes, né, os caras mesmo que tem bala na agulha, eles deveriam investir, pensar bastante em cidade pequena. Mas lá não tem emprego, lá tá fraco, o pessoal não tem capacitação nenhuma para poder fazer tal serviço. Quando a pessoa, por exemplo, vai entrar na autoescola, presta atenção, e ele já anda de carro ou moto durante um período de tempo, anos e anos, quando ele chega lá na autoescola, ele acha que já sabe tudo, não é assim? E acaba o que na hora que chega lá no final? Muitas vezes leva pau, perde. Aí pega e vê fulano de tal, que nunca andou de carro, nunca andou de moto, entrou na autoescola, aprendeu ali de acordo, o pessoal ensinou, e ele chega lá de primeira e tira a carteira. Então aquele outro que foi ali, tentou 1, 2, 3, 4 vezes, já tá morrendo de raiva, né? Porque tá perdendo direto. Mas por quê? Porque ele já tem manias, né, que não dá certo para aquilo e acaba prejudicando futuramente. Então aquela pessoa quando entra num setor, por exemplo, que não sabe nada, e ele aprende ali já com os profissionais, aprende como é para ser feito aquilo mesmo, né? Ele é moldado da forma correta, não tem imperfeições. O que acontece? Tem mais facilidade dele ter sucesso. Agora aquela pessoa que ela já chega cheia de mania, né, querendo fazer as coisas do jeito que ela acha que é o correto, dá certo, mas não é o correto. Então acaba o quê? Lá na frente, quando realmente é para fazer uma coisa, né,
perfeita, uma coisa profissional, acaba se atrapalhando, né? É isso que eu quero chegar nesse ponto para vocês. Quando uma cidade, por exemplo, tem muita gente que não é capacitada, a pessoa não sabe nada de mexer com essas coisas, tem muita gente desempregada, tem muita gente que quer sim trabalhar, mas não tem oportunidade, né? Desculpa aí, minha unha tá grande. Mas tem gente que quer trabalhar e não tem oportunidade. Então, se der oportunidade, mas o cara não sabe trabalhar, vai adiantar o quê? Vai adiantar nada, entendeu? Traz uma fábrica para um lugar, por exemplo, que tá um monte de gente desempregada. Aí contrata o pessoal para trabalhar. Entra na empresa, vai adiantar o quê? Se ele não sabe trabalhar naquela função, ele não vai ser capacitado. Aí acaba o quê? Trazendo profissionais de fora para poder trabalhar naquela empresa da sua cidade. E isso é viável? No meu ver, não. É aí que entra a questão da oportunidade, que é o que? Oportunidade de compartilhar uma coisa que vale mais que dinheiro. O que vale mais do que dinheiro, gente? Conhecimento. Porque se você tiver o conhecimento, você consegue ter o dinheiro. Mas se você tiver dinheiro sem conhecimento, você perde o dinheiro. Hoje em dia mesmo o governo, ele libera bastante recursos para muita gente, para ajudar muita gente. Mas no meu ver, se conversasse com essas pessoas que recebem vários recursos, começasse a analisar quem realmente está precisando mesmo. Porque tem gente que não está tão precisando. E tem gente que precisa tanto dessa ajuda que ele não sabe nem procurar quem para ajudar ele, correr atrás para poder ter um recurso. Tem muito pai de família, mãe de família, senhor e senhora de idade que nem, né, não tem recurso, vive na pobreza extrema, né? Então tem gente que não tem um arroz, não tem um feijão para comer. E já tem outras pessoas que tem tudo isso e ainda recebe, né, algumas coisas a mais aí. Então, tipo assim, eu acho que é um pouco, como se diz, mal dividido algumas coisas. Quer dizer que essas pessoas não devem receber? Não estou falando isso. Eu estou falando que tem gente que às vezes precisa muito mais, que não está recebendo nada. Gente que não tem capacidade nem de trabalhar. Tem gente que é deficiente, tem gente que tem algum problema de saúde e às vezes ele não consegue nem encostar, não consegue nem aposentar. Corre atrás ali, tem gente que não sabe nem correr atrás, não tem ninguém para fazer nada disso para eles e acaba dificultando. E aí que entra, gente, essa questão desse vídeo que eu tô aqui falando para falar com vocês. A questão de cidade pequena, por exemplo. Tem muita mão de obra parada, certo? Por isso que eu até conversei com outra pessoa esse dia. Cidade pequena é ouro, gente. É ouro. Ouro, 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 ouro. Quando o pessoal vai no garimpo, por exemplo, tira o ouro, não tá aquela pedra lá cheia de barro, que trem tudo sujo. Mas a pessoa sabe que é um ouro, mas precisa o quê? Precisa lapidar, precisa cuidar para poder ter aquele valor. A pessoa olha, né, tem aquele valor e realmente é algo bem valioso que foi cuidado, não é mesmo? A mesma coisa cidade pequena. Tem o que de sobra e o que falta. Tem muita gente desempregada, muita mão de obra parada e falta serviço. Só que serviço sem o conhecimento para poder exercer aquele trabalho também não adianta nada. Ok? Então, a oportunidade que eu estou querendo falar com vocês aqui é a oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência, ensinamentos. Se as pessoas começassem, por exemplo, focar mais em ensinar as pessoas a ser profissionais sem cobrar nada. Mas eu estou falando isso, é um movimento que vem lá de cima, dos grandes, da mesma forma mesmo que o governo não libera verba para ajudar tal família, isso, aquilo outro. Pois é, pega um pouco do dinheiro, paga, por exemplo, alguns profissionais para poder estar capacitando algumas pessoas de uma cidade pequena que querem realmente aprender, faz lá a inscrição bonitinha e dentro, né, daquele curso de capacitação para poder fazer algo que vai para a cidade, vamos supor, aqui vai vir uma empresa de calçados, por exemplo. Então vai capacitar aquelas pessoas a trabalhar naquela empresa. Em vez de pagar um funcionário às vezes 5 mil, 10 mil reais, né, porque o cara é profissional, ele estudou, ele trabalhou bastante para poder chegar naquele cargo, parabéns. Só que o seguinte, muitas vezes aquele cara é profissional, e a partir do momento que ele vai trabalhar na empresa, ele fica ensinando aquelas outras pessoas a fazer o quê? O básico. Ele não vai passar muita coisa para aquelas pessoas, senão as pessoas podem tomar o cargo dele. Então fica um negócio meio que competindo ali. E eu acho que isso não é legal. O bacana mesmo é o quê? É o governo ter uma visão mais ampla das cidades menores, por exemplo. Também cidade grande também, viu, gente? Mas cidades menores, por exemplo, para poder trazer profissionais para aquele lugar. E através disso,
que acontece, gente? Aquele profissional vai capacitar mais pessoas a se tornarem profissionais. Então, numa empresa onde aquela pessoa era dependente, não, aquela pessoa que eu falo é o chefe, né? É dependente daquela pessoa ali para poder ensinar as outras pessoas o básico. Cara, antes o governo contratar vários profissionais e esses profissionais ensinar várias pessoas a se tornarem profissionais e desses profissionais ter a prova de capacitação mesmo, aqueles que realmente se dedicaram e aprenderam, e esses sim, eles acabam tendo cargos, né, mais exclusivos ali na empresa, onde ele vai ganhar mais, é óbvio, mas também ele vai ganhar mais para ele ensinar mais pessoas. Então no início é um pouco difícil, mas a partir do momento que o difícil acaba se tornando fácil, porque as pessoas começam a entender, a aprender aquilo, tudo que a gente vai mexer no início é difícil, mas quando você começa a entender, você começa a enxergar diferente. E quando você começa a abrir os olhos das pessoas para aquilo, as pessoas também vão começar a enxergar como você está enxergando. Então começa a ficar fácil para eles também, da mesma forma que ficou fácil para você. Então, no meu ver, o que o governo deve focar mais é isso, é conhecimento e oportunidade. Sendo assim, várias pessoas que trabalham em cidades menores, vilas, sítio, qualquer lugar que não tem, né, o acesso a uma empresa grande, às vezes ele pode trabalhar até mesmo dentro de casa, juntamente com a sua família. Às vezes você vê, por exemplo, uma mãe de família que é um pouco difícil a situação para ela, aí não tem emprego, né? Às vezes vive com o que faz ali um bico ou outro, e tem alguns recursos do governo. Aí, cara, não sei porquê, eu não consigo entender isso, entendeu? Eu não sei o porquê, mas muitos, infelizmente, acabam tendo 2 filhos, 3 filhos, 4, 5, eu já vi aí mulher com 6 filhos, entendeu? E desde o primeiro filho já estava na condição difícil de criar aquele um filho. Aí teve mais filhos, caramba, aí complicou foi mais, dificultou foi mais. O que ganhou, vamos supor assim, o que consegue para poder criar 2 filhos de abundância, de sobra, não dá, porque tem 6. Então, tipo assim, em vez de ser 2 bocas, são 6. Então, são 6 responsabilidades. Então não tem como, às vezes, cuidar daqueles 6 né, assim, de uma forma para poder virar pessoas profissionais em determinadas áreas, porque às vezes não vai ter dinheiro para poder pagar curso para todos. Às vezes dá para pagar para um, para outro, entendeu? Agora imagina se o governo começasse a focar um pouco mais nisso. Ah, mas a mulher, ela tem bastante filho, não tem como ela ir trabalhar, e também em casa ela tem que cuidar dos filhos. Calma. E aí que entra. Se, por exemplo, uma empresa ir para uma cidade, por exemplo, uma cidade média que não tem... Qualquer cidade, vamos por qualquer cidade, mas lá não tem emprego, tá difícil emprego. Vai lá, monta uma empresa, certo? Ah, mas ela tem os filhos, ela não pode trabalhar porque tem os filhos. Calma, pega as crianças, leva para a empresa. Ah, vai colocar os meninos para trabalhar, exploração, não estou falando isso. Muitas empresas podem ter junto ali uma escolinha, pode ter um local onde as crianças podem fazer atividades, pode fazer uma aula de reforço, pode ficar até mesmo uma crechinha ali junto, onde vai surgir empregos também para outras professoras trabalhar naquele local, né? Pessoas também que mexem com crianças, né? Então, tipo assim, cara, não é só criança, tem também a questão de idoso, né? Pode ter uma ala ali também para poder ter um pai, uma mãe que já está de idade, às vezes tem Alzheimer, às vezes tem algum problema ali, às vezes é cadeirante, por exemplo, tem que ter um local para poder colocar enquanto vai trabalhar, né? Porque que muita gente, infelizmente, quando chega um certo período, quando tem alguém que é dependente e ele tem que trabalhar e não consegue achar ninguém para olhar, o que acontece, gente? Muitas vezes pega aquela pessoa, coloca no asilo, coloca em outro local, entendeu? Agora, quando é num local do tipo, numa empresa, por exemplo, onde que a pessoa já coloca no carro e leva, então ali tem mais segurança. Terminou o serviço, pega ali o idoso, a criança, né? Ou então o filho já está jovem, leva para casa. Então dá para poder fazer isso automaticamente ali dentro. As crianças, elas vão tendo mais, como se diz, um aprendizado melhor, né? Ali dentro pode ter uma aula de inglês, pode ter uma aula de informática mais avançada, né? Porque computador, hoje em dia, a criança já nasce sabendo mexer com computador. Antigamente precisava de curso. Hoje em dia não, só você for um profissional técnico, né? Mas o basicão mesmo aí, criança já começa com celular, já vai pro computador, e hoje em dia o negócio está muito avançado, né? Então o que eu estou falando com vocês aqui? O conhecimento é primordial nessa questão da evolução. Então não adianta nada o político chegar e te prometer um monte de coisa que se você sabe que já prometeram essas coisas e não cumpriram. Agora para e pensa comigo, imagina se os grandes investidores começassem a investir nas cidades menores,
ou em cidade grande também, porém, locais onde está faltando emprego. Muitas vezes está faltando emprego porque as pessoas não são capacitadas. E muitas vezes a pessoa quer ser capacitada para um determinado setor, um determinado serviço, ele tem que pagar e às vezes fica 1 ano, 2 anos, 3 anos pagando para aprender aquilo. E depois chega no final das contas fica desempregado. Desempregado e endividado. Entendeu? Então fica o resto da vida tendo que pagar aquela dívida. Quando começa a trabalhar, o dinheirinho que ganha já é para pagar uma dívida do estudo que fez há não sei quantos anos atrás. Então ele fica naquela bola de neve a vida inteira. Entendeu? E eu acho que isso não é viável. Eu acho que o governo, da mesma forma que quer ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, é óbvio que ele, né, quer para as pessoas terem uma vida melhor. Mas eu acho que tem que ter uma certa atenção no conhecimento, no estudo. Facilitar cada vez mais o brasileiro ter inteligência em diversas áreas, né? Independente se é para trabalhar em casa ou numa empresa. Se na cidade, por exemplo, não é viável mandar uma empresa para lá, procura mandar profissionais para capacitar aquelas pessoas a trabalhar até mesmo dentro de casa. Tem muitas cidades mesmo que o pessoal trabalha em casa, mexendo com sandália, mexendo com tênis, mexendo com jeans, trabalha em casa, mexendo com chapéu, em casa. E todo mês tem seu retorno financeiro, entendeu? Então por que isso não expande para todas as cidades? Então a partir do momento que o governo realmente parar para pensar sobre isso, tudo vai mudar. Pensa comigo, se em vez de, por exemplo, ficar pensando apenas em te dar tanto por mês para você, né, ter uma força, ter um auxílio, né? Aí você pega aquele dinheirinho, o governo te dá X, tá te ajudando, tá? Quem é que não quer dinheiro fácil? Eu queria um dinheiro fácil, só que isso futuramente vai prejudicar muito o nosso país, infelizmente, né? É a mesma coisa de você, por exemplo, ter uma família, você trabalha bastante, você está ganhando muito dinheiro, só que você fica dando para os seus familiares todo mês X para todos os familiares. Você vai ser uma pessoa maravilhosa, todo mundo vai gostar de você. Talvez um dia você vai precisar de um ali para poder capinar um lote, mexer, é difícil aparecer um, mas todo mundo vai falar que você é mil maravilha, beleza? Agora o dia que você não puder ajudar um desses todos que você sempre ajudou, você pode ter certeza que você vai ser a pior pessoa do mundo para aquela pessoa. Aquela pessoa vai procurar te detonar da melhor forma possível, porque você não ajudou. Sendo que você ajudou várias vezes, mas o dia que você não pôde ajudar, a pessoa se vira contra você. Por quê? Ele está acostumado a receber aquilo. Para e analisa comigo. Você preferia receber, você que está desempregado, por exemplo, mas está recebendo um recurso, por exemplo, do governo, sei lá, R$600, vamos pôr 600 conto, você está recebendo em R$600, está dando para pagar tudo, suas dívidas? Com certeza, acho que não, né? Agora imagina se em vez de receber 600, você receber essa oportunidade de se tornar um profissional e trabalhar dentro da sua própria casa e ganhar aí salário de R$3.000, por exemplo, ou até mais, dependendo, né, do trabalho que foi exercido. Então eu acho que é mais viável, em vez de dar, né, o peixe, dar a vara e ensinar a pescar. Eu acho que é a coisa mais útil, a coisa mais viável, porque é fácil, né? A pessoa chega e te dá tanto, mas aquele tanto futuramente, né, vai dar um problema ali para o país. Quer dizer que eu sou contra? Óbvio que não. Tem muita gente aí que não consegue trabalhar, tem muita gente aí que não conseguiu aposentar, tem muita gente aí que tem problema de saúde e não conseguiu encostar até hoje. Essas pessoas sim merecem uma atenção redobrada, merecem realmente que os profissionais da saúde vá até essas pessoas para poder ver o que está acontecendo e ajudar da melhor forma possível. E se possível, ajude sim financeiramente todo mês ali para aquela pessoa, porque ela não tem condição nenhuma de trabalhar. Já trabalhou muito na vida, já pagou muitos impostos, entendeu? Agora, quem está com saúde, está tranquilo, tá de boa, não tem doença nenhuma, tá precisando trabalhar, mas não tem oportunidade, e o governo ajuda com X, é bom demais, véio, mas não dá para poder pagar tudo, né? Então poderia ver em relação a isso. Quem quiser, por exemplo, continuar recebendo, né, o recurso, continuar recebendo. Mas quem quiser, por exemplo, em vez de receber tal recurso, aí ficava de escolha da pessoa, por exemplo, também, né? Em vez de receber tal recurso, a pessoa recebesse o conhecimento e a oportunidade. Aí eu começaria a trabalhar até mesmo em casa. Tem várias coisas que dá para trabalhar em casa. Tem coisas que você trabalha até pela internet, mas para você ter uma consistência, para você ter um retorno, você precisa de um profissional junto. Senão você gasta o que você não tem e no final você ainda fica devendo.
Então tudo tem que ser bem pensado, analisado para depois não quebrar a cabeça. Como eu falei várias vezes, cidade onde não tem emprego, onde não tem profissional, é ouro. Quer dizer que lá as pessoas vão para lá explorar a mão de obra das pessoas? Não, não é isso não. Sendo que a mão de obra lá é muito barata. O que você vai pagar um profissional às vezes 5 mil, 10 mil reais, dependendo da função, o cara estudou anos e anos, beleza. Pega aquele conhecimento, procura profissionalizar várias outras pessoas para também ter aquele mesmo conhecimento. Ou seja, numa cidade onde que tem 2 profissionais, que às vezes vai trabalhar fora, porque na cidade não tem oportunidade, aqueles 2 profissionais, eles podem capacitar 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Então, numa cidade onde tinha 2 profissionais, pode acabar aí tendo aí mais de 30 profissionais. Mas aí um vai concorrer com o outro, vai competir com o outro. Não. Isso não quer dizer que você vai estar gerando concorrência. Você vai estar gerando parceiros, onde as pessoas vão estar trabalhando em diversos setores, fazendo praticamente a mesma coisa, ganhando praticamente a mesma coisa e todos crescendo por igual. Né? Todos crescendo por iguais. Então isso daí seria muito bom, seria muito viável. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muita gente que infelizmente estuda, né, bastante tempo, paga muito curso, aprende, o cara vira um profissional naquela área e depois o cara não arruma emprego. E ele acaba em trabalhar em outro ramo que ele nem estudou. Quantos e quantos têm um diploma guardado numa gaveta que não exerce o que estudou? Agora imagina se o governo desse a oportunidade daquela pessoa expandir o conhecimento, ganhar por expandir o conhecimento, ele ganhar nem por exercer o que ele estudou, mas para ele expandir o que ele aprendeu, automaticamente de um profissional ia expandir vários profissionais. Daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, o Brasil iria estar cheio de profissionais, porque hoje em dia para a pessoa ser capacitada, ele tem que pagar muito, e para pagar tem que ter dinheiro. E muitas vezes a pessoa prefere comprar alimento para casa, pagar suas contas, do que pagar um curso. Agora imagina tendo a oportunidade gratuita de estar fazendo isso. Mas não é só chegar, que é grátis, quer dizer que não presta, que não vale. Porque tem gente que é assim, se é de graça não presta. Se é barato, não presta. Só presta se é caro. Tem gente que é assim, não, se for barato não presta. Beleza, quem pensa assim sai fora. Deixa para quem quer aprender. E aqueles que entram para aprender e faz o trem de qualquer jeito, não vai adiantar muita coisa. Porque tem que ter também uma prova de testar, né? A pessoa vai ali e faz aquela prova para poder testar se realmente a pessoa se dedicou ou não. É aí que vai ver quem são realmente os profissionais entre todos aqueles que estavam ali para poder aprender. Aqueles que se dedicaram, sim, eles vão destacar e vão conseguir. Aqueles que não se dedicaram, aqueles que foram, né, de qualquer jeito, porque era de graça, acabam ficando para trás. Infelizmente não se dedicou, não passou. Fazer o quê? Né? Não quer dizer que vai lá fazer um curso, quer dizer que vai trabalhar, não. O cara tem que se dedicar, o cara tem que se tornar um profissional, ele estaria para isso. Então automaticamente, gente, isso daí seria muito bom. Crianças mesmo, as crianças de hoje em dia, eu tô vendo aí que tá ficando muito, de uma forma meio que isolado. Muitos está ficando muito dentro de casa, ficando muito tempo em computador, muito tempo em celular. Então tá ficando uma coisa meio estranha. Agora tem alguns lugares que pega as crianças, leva pra mata, né, pra poder ver como que é acampamento, essas coisas. Não é todo lugar que tem, não é todo lugar que tem. Mas o bacana seria o que as escolas pegassem as crianças de vez em quando, levassem para uma praça, levassem para um parque, por exemplo, para plantar árvore. Cara, isso seria muito bom. Levar eles para poder olhar um rio poluído, leva a criança, mostra o rio poluído, para aquilo já ficar na mente deles, para poder ver, olha só o que hoje em dia os humanos estão fazendo. Então, tipo assim, começa a colocar na cabeça das crianças o que já está acontecendo, para eles começar a desenvolver ideias, o que pode melhorar. Ou seja, daqui para frente, entre as crianças, pode ter vários jovens com visões futuristas, onde pode controlar muito a questão da poluição do meio ambiente, do desmatamento, né? Essa matança que está aí dos animais, né? E também aí a questão de desenvolver cada vez mais o conhecimento. Então o futuro do Brasil e do mundo, querendo ou não, são as crianças. Se as pessoas não focarem nas crianças, não focarem nos pais e mães das crianças, vai ficar mesmice durante anos e anos. Não adianta ficar político, sair político, vir político, que fica sempre a mesma coisa. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha só, eu estou precisando fazer um serviço aqui e eu vou te dar X todo mês, né? Para você vir aqui e fazer esse serviço aqui.
Tipo assim, você está fazendo um serviço para mim, eu estou te dando X. Uma quantia exata, não é nem mais nem menos. É X, pra você fazer um serviço aqui para mim. A pessoa vem e faz aquele serviço, ganhou X. Vem e faz aquele serviço, ganhou X. Beleza, o cara está praticamente empregado. Agora imagina se ele começasse a aprender algo que ele pode fazer para ele mesmo e multiplicar esse X. Ele pode trabalhar para ele e ainda multiplicar aquele X. Porque a partir do momento que você está trabalhando para alguém, é aquela pessoa que praticamente determina quanto que você vai ganhar. Então a melhor coisa mesmo é o que? Você ter o conhecimento para você expandir para outras pessoas. Mas para isso precisa, infelizmente, de uma força do governo, né? E isso daí seria muito bom e seria muito viável e no final das contas iria sair até barato. Para e pensa comigo, será que não ia sair barato? Não. Se você, em vez de, por exemplo, ficar gastando muito dinheiro com outras coisas, né, dinheiro que já é do povo, dinheiro que já é de imposto, dinheiro que é da população, né, gasta com outras coisas. E, cara, vou falar com vocês a verdade, tem muito dinheiro aí que é praticamente jogado fora. Né? No governo mesmo aí tem muita coisa, aí tem muito dinheiro que vai para outros cantos aí, que investe isso na saúde, investe isso no conhecimento, seria muito bom e mais dá oportunidade do povo também trabalhar. Então, nessas eleições, gente, pensa bastante em relação a isso. Pensa bastante naquele candidato que pensa fora do quadrado, pensa fora da cachola, né? Porque tem gente que fica naquele quadrado. Votou em fulano, vai arrumar emprego para ciclano e a gente vai trabalhar durante esse período todo. No final, a gente vai votar no mesmo candidato, então vou votar no próximo. Aí volta de novo naquela mesma caixa e fica anos após anos trabalhando só naquela caixa. Tem que sair fora dessa caixa. Tem que pensar além dessa caixa. Tem que pensar no que futuramente você pode olhar para trás e pensar, caramba, graças a Deus a gente saiu daquilo. Hoje em dia, onde eu moro, se eu precisar, por exemplo, de um socorro médico, meu vizinho, minha vizinha vai saber me dar um socorro médico, né? Se eu precisar, por exemplo, de um mecânico, não é só tal oficina especializada, tal. Tem fulano, ciclano, beltrano, que é tudo profissional. Ao que ele chegar ali, ele já vai saber mais ou menos qual que é o problema, né? Se ficar com dúvida em alguma coisa ali, aí sim leva na oficina para poder fazer aqueles procedimentos, para poder descobrir alguma coisa. Ou seja, cada vez mais profissionais em diversas áreas tiver no mercado, independente, trabalhando num setor ou trabalhando particular, trabalhando de forma autônoma, será melhor, gente. Será cada vez melhor. Porque a pior coisa é, por exemplo, você ver também um familiar seu passando mal e você não sabe nem dar os primeiros socorros para aquele, né, para aquele ente querido que está ali passando mal. Agora imagina se você fosse profissional naquilo, mas aí tem que fazer faculdade, aí tem que estudar durante anos e anos, isso, aquilo, aquilo outro. Cara, é isso que eu estou falando. Quantos e quantos que já estudaram durante anos e anos e hoje em dia está desempregado, com um diploma guardado ali. Você está entendendo? Então muita gente que está passando por isso poderia expandir o seu conhecimento para muitas outras pessoas. Assim, quando alguém estiver passando mal, tem como o outro ali, né, dar os primeiros socorros dali, levar para o hospital, mas pelo menos sabe o que está acontecendo ali naquele momento e já chega já relatando, olha, ele está passando isso e isso, a pressão dele está tal, entendeu? Então, tipo assim, já chega ali praticamente com um relatório quase pronto, né, é o que ele viu. Então chega ali com aquele relatório, eles já vão pegar o paciente, já leva, já com aquela ideia o que é que pode estar acontecendo. Então já está meio caminho andado. A mesma coisa é um animal. O animal está aí passando mal na rua, está passando mal na casa de um vizinho. Muitas vezes você não sabe cuidar, porque você não é um profissional. Para ser profissional tem que estudar muito, durante anos, para poder, né, exercer. Então imagina, gente, se mais profissionais estiver capacitados no mercado, independente se tem uma clínica, se não tem uma clínica, tem muitos profissionais. Se um cachorro está intoxicado, se um cachorro foi atropelado, se um cachorro está morrendo ali com alguma coisa, tem dentro da cidade tem vários profissionais. Se um não pode ir, o outro vai. A pessoa pega ali o animal, vê o que está acontecendo com o animal, já entra em contato com alguma clínica, já explica o que está acontecendo, ou dependendo da situação, ele pode ser cuidado até ali mesmo. Talvez é uma coisa que não é muito grave, mas a pessoa já sabe o que está acontecendo. Mas resumindo para vocês, gente, o seguinte, o que eu quero falar é que cidade onde não tem serviço é o melhor lugar de estar aplicando dinheiro. Os grandes investidores deveriam ter uma visão mais futurista sobre as cidades onde tem pouco serviço,
Quer dizer então que ali vai explorar a mão de obra? Não. É que o valor que chega ali naquela cidade, você vai pagar um salário. Não, vou pagar um salário. Quem é que tá afim de trabalhar? Aparece um monte para trabalhar. Já em outros lugares, se você for pagar um salário, não dá. Porque a condição de vida da pessoa é bem alta. Então o salário não dá. Então às vezes é 2, 3, 4 salários. Então pega um profissional de fora, leva para uma região onde que não tem muito serviço, capacita várias pessoas a trabalhar. A mão de obra pode ser de 1 salário, 2 salários, 3 salários, depende da condição, né, de quem está empregando. E o que acontece, gente? Vai ter mais profissionais, vai ter mais oportunidade. E isso é uma coisa muito importante. Então nessas políticas de agora, procura ver quem são os candidatos que quer realmente mudar o futuro, porém de uma forma consistente, de uma forma que realmente você vê que dá para ir. E independente do governo ou não, futuramente você consegue trabalhar para você mesmo, sem precisar de ninguém. Sem precisar de ninguém. Se você se torna um profissional em determinada área, você não precisa de mais ninguém para poder te ajudar a fazer tal coisa. Você não vai precisar, porque você já é o profissional. Você que vai ensinar outras pessoas. Você vai capacitar outras pessoas. Entendeu? Mesmo que isso às vezes leva muito tempo. Mas a partir do momento que a pessoa já ensina, vamos supor, numa fábrica de tênis, uma fábrica de sandália, mexendo com jeans, mexendo com chapéu, mexendo com qualquer coisa do tipo. Se eu ficar, por exemplo, fazendo um curso, explicando na teoria durante muito tempo, a pessoa vai entender tudo. Quando chega ali na prática, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele não colocou a mão lá para poder aprender. Então, quando faz o curso prático, que é a pessoa já fazendo, já tendo dúvidas, já resolvendo as dúvidas, cara, o curso prático, o cara aprende muito mais rápido, independente de que área for. Às vezes a pessoa demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos para aprender tal coisa. Boa parte foi teórica. Tá? Na hora mesmo da aula prática que ele vai ver realmente como que é. É a mesma coisa, por exemplo, um engenheiro. Né? Um engenheiro, tem alguns aí que é pedreiro, né, e ainda é engenheiro. Né? Só que tem uns que viveu a vida inteira estudando, projetando, né, tudo certinho ali, medindo, calculando, né, tudo certinho, uma coisa fina, uma coisa extraordinária, aquele projeto bonito em 3D, que é um negócio maravilhoso, um negócio pronto, pintado, top. Só que se for, por exemplo, pegar um saco de cimento e fazer uma massa, muitos não vão dar conta. Aí entra o quê? O pedreiro, que nunca estudou para poder ser um engenheiro. Mas ele sabe o que é para fazer, porque está no papel. Então cada um faz a sua função. Então o que eu estou falando com vocês, gente? É muito bom essa questão de compartilhar o conhecimento, compartilhar experiência. Então cada vez mais profissionais a gente tiver, menos gente desempregada vai ter. Porém, para ter menos gente desempregada tem que ter o quê? Oportunidade. Não adianta nada eu ser um profissional e não ter oportunidade. Se eu não tiver oportunidade, não adianta nada ser um profissional. Depende da área. Tem algumas coisas aí mesmo que o cara, ele não precisa de trabalhar para ninguém, ele mesmo consegue fazer diversas coisas, ele mesmo trabalhando para ele. Ele pode ser um profissional autônomo, né? Onde ele mesmo trabalha para ele sem precisar de outras pessoas. Tem diversas áreas aí que a pessoa trabalha no serviço onde só depende dele, de mais ninguém, só dele. Por incrível, existe serviço assim? Existe. Não vou ficar entrando nesse assunto aqui não, mas existe. Mas essa questão mesmo que a gente vê na televisão, quando abre vaga de emprego, tal empresa está, né, precisando de tantos funcionários, vamos supor aí 100 funcionários, até 700 funcionários. Pode ver a fila de gente. A fila chega a sumir de gente procurando emprego, de diversas idades, tanto jovem como pessoas mais velhas. Tem gente de 60 anos procurando emprego, 70 anos procurando emprego. Gente, esse pessoal já era para estar aposentado, tá tranquilo em casa, tomando uma aguinha de coco, deitado numa rede, porque já trabalhou demais, e ainda procurando emprego é porque tá precisando. Porque se não tivesse precisando, tava procurando emprego, não. Entendeu? Então, tipo assim, olha só o grau que chegou. Então, esse pessoal aí, capacitando eles para trabalhar, seria viável? No meu caso, no meu ver, não. Essas pessoas têm que realmente ter o descanso, tem que ter sim uma certa verba do governo ali para poder estar mantendo aquela pessoa, mantendo os medicamentos, né? Ela tem que ficar mais tranquila, porque já trabalhou demais, já pagou muitos impostos. Agora, as pessoas estão mais jovens, a pessoa que está aí com saúde, está aí com vigor, está aí com força para poder trabalhar, essas pessoas precisam de conhecimento e oportunidade. E outros lugares mesmo aí o pessoal muitas vezes vai trabalhar, não sei se está acontecendo mais isso, mas tem outros lugares aí que o pessoal ia trabalhar e o pessoal não deixava, dificultava as pessoas trabalhar.
levava salgado, levava coxinha, né? Às vezes eu montava uma barraquinha, uma tenda, aí o fiscal chegava, tirava tudo, às vezes quebrava as coisas, multava, dificultando a vida daquela pessoa, que a pessoa está ali correndo atrás do pão de cada dia para poder, né, levar alimento para os seus filhos. O lucro já é pouco, a pessoa poderia estar fazendo várias outras coisas erradas, mas não está ali procurando um recurso para trabalhar, e ainda alguns lugares aí estavam dificultando, né, o trabalho da pessoa, por causa de alvará, por causa disso. Aí a pessoa não está tendo dinheiro nem para poder se sobreviver, vai ter dinheiro para ficar pagando alvará, pagando um monte de coisa. Acho que é complicado, né? Então, é coisa, gente, que quando a gente para pensar e fala, nossa, é muita crueldade, né? É muita sacanagem esse tipo de coisa. Não sei se ainda está acontecendo, porque a gente quase não vê na televisão, talvez está acontecendo de uma forma que não é filmado, mas estou passando aqui apenas para poder tentar abrir a mente de algumas pessoas sobre essas questões. O Brasil precisa de mais conhecimento e oportunidade. Não é só falar o seguinte, tem que investir não sei quantos milhões em tal região para poder estar ajudando nisso, aquilo outro. Não, gente, não é bem assim a situação. Porque aquele dinheiro que está sendo invertido lá, que dá a impressão que é o deputado, é o senador, é fulano de tal que está mandando gente, isso aí já é dinheiro do povo. Isso aí já é dinheiro dos impostos, ou seja, está pegando dinheiro do povo e dando para o povo de novo, só está devolvendo para o povo. Pegou ali de uma região ali e está passando para outra ali para ajudar. Então usa o nome para falar que está ajudando, mas na verdade é o dinheiro. É a mesma coisa, eu pegar meu dinheiro e passo para alguém para pagar imposto, depois aquele dinheiro volta para mim para poder fazer alguma coisa e eu vou agradecer o cara, porque o cara está me ajudando naquilo. Cara, o dinheiro já era meu. O governo só funciona, só existe por causa dos impostos de todo mundo. Se ninguém pagasse imposto, ninguém pagasse nada disso, não existia nada disso. Cada vez mais tiver pessoas sem conhecimento, pessoas sem oportunidades, pessoas que infelizmente precisam de ajuda, pessoas que infelizmente aí, anos após anos estão vivendo uma vida sofrida. Enquanto tiver pessoas dessa forma no Brasil, mais fácil é o quê? A manipulação de voto. E isso é ruim. Então, para poder acabar com tudo isso, em vez de ter manipulação de voto, o legal é o quê? Passar para essas pessoas oportunidade, conhecimento e direcionamento. E aquelas pessoas que não conseguem fazer essas coisas de tão de idade, elas precisam de uma atenção redobrada. Porque tem muita gente aí mesmo que está precisando de um remédio e não tem dinheiro para comprar. Tem muita gente que está acamada, precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio, precisa de alguém para ajudar a olhar aquela pessoa. Mas o filho, né, a mãe, às vezes a esposa, às vezes não consegue cuidar, porque ela também tem que trabalhar. Aí acaba dificultando a vida da pessoa, a pessoa não dorme direito, a pessoa fica vivendo aquela vida com a corda no pescoço. Então tem muita gente precisando de atenção, tem. Mas o que adianta político ficar prometendo um monte de coisa e depois às vezes não faz aquilo? Então, se as pessoas tiverem oportunidade, conhecimento, o Brasil vai longe. Começando primeiro nos locais onde mais tem gente desempregada. Stop, sai daí, senão sai machucado. Vem pra cá. Vem pra cá, vem. Onde mais tem gente desempregada é na onde que está o ouro. Onde que está o ouro? É na onde que tem gente desempregada. Quer dizer que a mão de obra é uma coisa que vai ser, né, explorada e tal? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão onde... Pera aí, mas derruba não. Vem pra cá. Vem pra cá, bundudo, velho. Vem. É uma questão onde aquelas pessoas, mesmo pagando, por exemplo, um salário, para eles vão ser bom demais. Entendeu? Porque... Deixa eu tirar aqui, senão o cachorro vai derrubar a câmera. Ixi, a perna entrevou. Opa! A perna entrevou aqui, menino. Olha, tô parecendo aqueles velho. Sentei ali de mau jeito, a perna entrevou, deu cãibra. Eita, tô ficando velho. Olha, tô ficando velho, tô ficando fraco. Perninha já tá daquele jeito. Então, deixa eu falar com vocês aqui. Isso, gente, é uma coisa besta. Isso que eu tô falando com vocês aqui, tem gente que vai falar, não, isso é palhaçada, isso aí não existe. Isso aí falar é fácil, né? Mas isso aí não existe, isso aí não dá certo, não. Tem que votar no fulano de tal, que ele falou que vai arrumar emprego pra minha família, vai ajudar nisso, vai trazer infraestrutura, vai trazer aquilo, vai trazer não sei o que tem. Fulano que é bom, que fez isso, fez aquilo, fez não sei o que. Fez isso, aquilo, aquilo outro. Mas e aí a questão do emprego? Melhorou?
E o desemprego, como é que tá? Como é que tá as famílias da região? Tá precisando de alguma coisa? Tá todo mundo trabalhando? Tá todo mundo tranquilo? Se o filho quiser tomar um danoninho, o pai tem dinheiro para comprar. O bom mesmo é o quê? Capacitar as pessoas a ter mais conhecimento, mais informação. E isso daí você pode ter certeza que futuramente vai ter um grande impacto positivo na nossa economia do país, beleza? Mas para poder ter um impacto desse na economia do país, as pessoas têm que ter mais oportunidade. Muita oportunidade. Tem muito profissional parado, tem muita mão de obra parada, e isso daí é muito ruim pra gente. Store tá ali de boa. Store, ele ia embora ontem, né? Só que o rapaz não veio. Aí eu tô aguardando o garoto ir embora. Tem um outro cão aí também de Montes Claros. Qualquer coisa vai vir pra cá passar uns dias, né? Se der certo eu vou estar mostrando vocês. Ele parece bastante com esse daí. Também a gente vai ver como que é o comportamento, né? O temperamento do animal. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E outra coisa, gente, igual eu tava falando com vocês em relação a esse assunto, eu já tinha acabado o vídeo, né? E volta eu aqui falando de novo. Essa questão que eu tô falando com vocês é um negócio bem complexo, porque a gente vê aí muito o problema sobre cães na rua. Cachorro parindo, o bicho pegando, de jeito aí direto, não vê? E tem gente que não fala que não tem como resolver porque não tem ONG, não tem canil municipal, não tem esse monte de coisa. Agora para e pensa comigo. Se o governo mandasse em cada cidade algumas pessoas para poder estar organizando um movimento. Ah, mas lá não tem lugar para colocar os cachorros. Não, pera, não cheguei nesse ponto. Calma, pressa é essa. Todo lugar tem lote para alugar. Tem algum local para alugar. Todo lugar vai ter. Não é? Todo lugar tem um lugar ali que dá para colocar um monte de cachorro, não dá? Tipo aqui, ó. A gente tem esse espação aqui, não tem? Tem esse espação aqui. Em algum lugar aí talvez vai ter também. Aí o governo, né? Manda o pessoal para poder estar resolvendo essa questão de cachorro na rua. Manda o castramóvel. Pega um local desse aqui, ó. Mete aquelas grades que são móvel, né? Que vem travando com a cobertura. Coloca, dá pra fazer um canil provisório, temporário, até passar a campanha. Que é o quê? Faz um negócio temporário, pega os cachorros tudo da rua, traz pra cá, leva pra poder fazer a castração, né? Que na verdade o castramóvel vai estar aqui mesmo, quer dizer, não precisa nem levar, né? Porque o castramóvel no caso viria, já faria e colocava todos os cães para adoção. A partir do momento que eles estão se recuperando daquela castração. Infelizmente, né, como não tem a questão do canil, não tem ONG, não tem nada do tipo, infelizmente, quando passasse o período de recuperação, aqueles cães que não forem adotados, eles voltam para onde? Infelizmente para a rua, né? Que no meu ver isso aí é um problema do município, né? Por causa que é um problema que a gente fala, não, mas isso é problema das pessoas que estão soltando, isso não é problema do município, não. Gente, mas tem muita doença, gente, que o cachorro, ele porta aquela doença e pode passar para o humano, né? Zoonose, igual mesmo a leishmaniose. Um cachorro que, por exemplo, que é portador de leishmaniose, que ele não faz tratamento, se o mosquito, né, o mosquito palha, vai lá, pica o cachorro que tem a doença e pica o humano, passa a doença para o humano. Então, isso é responsabilidade do órgão público ou não é responsabilidade do órgão público? Então quem tem aqui em casa mesmo tem cachorro com leishmaniose, faz tratamento. Agora imagina na rua quantos e quantos que tem leishmaniose aí que não faz tratamento algum. Entendeu? Aí, e tem aquela questão, agora em toda cidade começasse a fazer isso, ia reduzir muito essa questão. Porque o cachorro ele tá na rua, se ele não estiver multiplicando, cara, ele fica ali na rua ali até seus 13 anos, 15 anos, dependendo, né? Se não acontecer alguma coisa com ele antes. Por causa que, infelizmente, às vezes, né, o cachorro pode ser atropelado. Então, são muitas coisas que podem resolver situações. Mas para isso precisa de inicialização. Precisa de alguém fazer alguma coisa. Não adianta nada ficar só prometendo. E a gente mesmo, quando vai e faz o movimento que ajuda na medida do possível, tem gente que ainda reclama. Tem gente que ainda acha ruim. Entendeu? Por isso que é bom o governo dá uma força, gente, dá uma força. Faz um movimento, recolhe, tira. Que aí futuramente não vai ter essa questão desse monte de cachorro na rua. E se tiver cachorro na rua, recolhe, leva para o local, né? Na onde que tem aí
um canil municipal. Ah, mas não tem canil municipal, então fazer o quê? Então não vai recolher, vai ficar na rua, mas pelo menos na rua ele não vai ficar se multiplicando, né? Aí o bom do canil municipal, um local onde que recolhe o animal, é que se pegar o cachorro na rua, leva pra lá. Beleza? Leva pra lá e deixa um tempão lá pra adotar. Aí vai ficar lá. Se ele ficar muito velho, ninguém quer, dê um jeitinho, vê uma chácara, um sítio em algum lugar, pega esses cachorros, leva tudo pra chácara, pro sítio. E os da cidade, que for pegando, vai colocando no canil, deixa lá um período de tempo. Porque tem muito cachorro que vai lá pro canil, que ele tem dono. Então pro cara tirar do canil, ele vai ter que pagar. Então pagando, já vai ajudar na ração, no vermífugo, vai estar ajudando também no medicamento, vai estar ajudando também manter, né, os funcionários daquele local. Então isso daí iria ajudar muito, gente, muito, muito, muito. Então precisa mesmo de quê? Precisa mesmo de inicialização. Alguém falar assim, não, realmente dá certo e realmente a gente vai fazer. Outra coisa também que o pessoal poderia investir muito mesmo é aquilo ali, ó. Placa solar. Lá em cima daquele telhado tem placa solar. Aqui na região, muito lugar tem placa solar. Até aqui em casa, futuramente, em cima daquele telhado ali, eu quero colocar placa solar também. Mais pra frente aí, quando quitar as contas, eu quero ver isso. Isso daí, ó, nesses lugares aí mesmo no sertão, no Nordeste, aqui em Minas mesmo, em vários lugares, não, que tem muito sol, que tem sol pra caramba, gente, é muito sol, né? Então dava pra poder ver sobre a questão da energia solar para todos, né? Todo mundo aí tem energia solar para poder estar reduzindo a questão aí do dinheiro que paga de energia. E dependendo do lugar, a pessoa poderia ter no terreno bastante placa solar, né? Com força aí do governo, para poder estar tendo um retorno financeiro todo mês. Isso seria bom demais. Seria bom para o estado e seria bom também para aquelas pessoas ali que são proprietárias da terra, né? Então tem diversas coisas aí, gente. Dá para melhorar sim a vida do brasileiro. Só precisa de conhecimento, só precisa de força, porque não adianta nada ficar tentando tirar dinheiro de quem não tem. Porque o que mais a gente vê é querendo tirar dinheiro do coitado. O coitado já não está tendo nem para sobreviver direito e o governo querendo tirar dinheiro de toda forma possível, né? Agora ajudar mesmo que é bom, menino, é um pouco difícil a situação, né? Então pensa nisso que eu estou te falando aí e nessas eleições votem consciente. Votem naqueles candidatos que realmente têm uma visão futurista, né? Não sei se vai ficar o governo atual, se vai vir outro governo, não sei como vai ser essa situação. Mas o que eu queria mesmo era que futuramente, daqui 10 anos, 20 anos, a gente poder ver o Brasil diferente. Os rios mais limpos, o mar mais limpo, a fauna e a flora aí perfeita, né? Bonita, viva. E não cada vez mais aumentando o desmatamento e a poluição do jeito que está indo e o desemprego também, entendeu? Então deve-se pensar muito em relação a isso daí e procurar, né, mostrar para as crianças o presente para que isso não se reflita, né, no futuro, porque no passado começou poluindo e essa poluição está vindo cada vez aumentando e já está no nível que está hoje. Então daqui 10 anos, 20 anos, como que essa situação vai estar se não for controlada urgentemente? E o desemprego? Tá difícil, não tá cada vez mais a máquina aumenta, mas a mão de obra vai sobrar, né? Porque a máquina já tá, igual falar, a máquina vai dominar o mundo. Já dominou já, gente. Já dominou. Hoje em dia muita gente não faz nada sem internet mais não. Se fazer um cadastro, fazer alguma coisa, seus dados já tá tudo na internet. A vida de todo mundo já está ligada, conectada no sistema. É desse jeito. Gente, estou indo nessa. Mete um like aí, um forte abraço. Comenta embaixo o que vocês acharam do meu pensamento. E até o próximo vídeo. Resumindo, o importante mesmo é compartilhar o quê? Conhecimento. E dar oportunidade para as pessoas trabalhar. É como se estivesse dando a faca e o queijo. Só ensina a cortar. Tamo junto.